A paz do Senhor Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vou estar lendo o 8, 9 e o 10, que fala bem assim, ó. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o nome do Senhor por esse versículo. Amados irmãos, esse versículo é glorioso. Desculpa. Porque ele vem nos falar acerca de Paulo. Paulo, ele não relata que é ele, mas ele fala acerca de um homem que teve revelações. Ele não quis dizer eu, Paulo, foi levado até o terceiro céu. Não, ele colocou que um homem, recebeu revelações e que ele não sentia nem no direito de dizer que era ele. E ele não sabia nem dizer se era no corpo ou se era fora do corpo. Mas que foi arrebatado até o paraíso e ali ouviu coisas inefáveis, coisas que não era lícita falar para o homem. Ele tinha tanto medo de ser adorado, de ser glorificado. Paulo, ele tinha uma graça muito especial na vida dele, que tudo ele fazia para glorificar o nome do Senhor. Ele tinha essa preocupação de não querer ser ali vacionado, aplaudido, né? Algo que nós temos também que ter na nossa vida. E ele entende ali que o que Deus revelou para ele era muito glorioso, apesar de ele ser um homem fraco, né? Limitado. E de maneira nenhuma ele fala que ele quer a glória para ele. E por conta disso, ele recebe, né? Essas revelações maravilhosas, porque era humilde. Só que foi dado a ele, aqui ele diz bem claro, ó, um espinho na minha carne. Aí ele diz assim, ó, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. E é claro que a nossa primeira tendência, irmãos, é que quando nós estamos passando por alguma situação, nós vamos orar a Deus para que Ele nos livre dessa situação. E o texto diz que ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para que Deus desviasse, né, dele essa situação. Nós não sabemos citar aqui o que seria esse espinho na carne, mas a gente entende que era algo que perseguia ele e que não era bom. Então, independente da perseguição, independente da ação, vai nos incomodar. E aqui incomodou ele, a ponto de que ele orou. Mas a resposta do Senhor Jesus para ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui a gente vai entender que o Senhor Jesus falou para Paulo e falou para mim, e falou para todos que está passando por uma situação que não está entendendo, e é permissão do Senhor. Porque Deus aqui tinha revelado algo maravilhoso para Paulo. Algo que só foi revelado a ele. E ele tinha tanto temor ao coração que ele não quis, irmãos, passar para frente com medo, né, das pessoas achar que ele era o grande, o maioral, por temor mesmo. Só que por conta dessa revelação, ele sofreu um ataque ali no mundo espiritual por permissão de Deus, porque nada do que acontece conosco não tem permissão de Deus, tudo ele permite. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ora, e quando ele ora, ele entende que Deus estava dizendo a ele que foi permissão para que de fato, né, o poder de Cristo habitasse nele e ele fosse usado com grande poder e com grande graça. E nós sabemos que tirando Jesus, né, sendo o primeiro maior missionário, louvado seja o nome do Senhor, Paulo é o segundo. Nós sabemos que Paulo foi usado tremendamente, nós sabemos que a história de Paulo ela é maravilhosa, porque para quem não conhece, ele era um homem que perseguia a igreja, né? E ele assolava mesmo, ele não queria nem saber se era mulher, se era criança, ele pegava, ele batia, ele prendia. E chegou um dia que ele pegou uma carta para ir para Damasco, para ele chegar lá, e ele queria ir com tudo para cima dos cristãos, porque sabia que a igreja estava crescendo, sabia que o povo de Deus estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele está indo,
o Senhor Jesus simplesmente aparece para ele, né? E eu acho maravilhoso, uma vez eu ouvi uma pregação acerca disso, e eu nunca mais esqueci, que o Senhor, ele só deu um flash para Paulo, né? Ele não apareceu para ele, só mostrou a sua grande luz ali, ó, e só essa luz já foi o necessário para que Paulo caísse do cavalo e que entendesse que tinha um Deus que se chamava Jesus Cristo de Nazaré e que estava se revelando a ele dizendo: para, Paulo, porque você está perseguindo a mim. Você não está perseguindo a minha igreja, você está vindo contra mim. E eu sou o dono da igreja e eu estou me revelando a ti. E ali ele já se levanta, bem mansinho, bem humilde, né? Perguntando quem é, Senhor. E ali o Senhor revela a ele todo o plano, tudo a maneira com que ele ia ser usado. Ele sai dali cego, louvado seja o nome do Senhor. E ele sai por mãos. Quer dizer, um homem que vinha a cavalo dizendo: eu vou fazer, eu vou acontecer, eu isso e aquilo, caiu do cavalo e teve que sair dali carregado. Mas nós vamos entender que quando ele sai dali, ele já sai convertido, irmãos. Ele já sai na presença de Deus, ele já sai entendendo que Jesus é o Senhor. E ali ele vai direcionado por homens. E o Senhor ali manda Ananias para orar por ele. E ele é batizado, ele recebe os dons e ele começa já o seu ministério de pregação. Então a gente vê um grande trabalhar e um grande mover na vida desse homem através do Espírito Santo de Deus, através da escolha de Jesus. É o poder de Deus. Então sempre quando a gente acha que tem alguém que sabe muito, que nem ele era, né? Ele era o cara, vamos dizer assim, da época, né? Eu posso, eu vou lá e vou fazer, vou acontecer. Só que Jesus aparece para ele, ele fica fraquinho, vê que Jesus é o forte, aleluia, e depois o Senhor revela coisas grandiosas a ele, que foi o texto que eu li aqui para os irmãos, e ele vai entender que a fraqueza dele fazia com que o poder de Cristo se revelava. Então mudou o quadro, e é isso que Deus faz na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei em qual área da sua vida você está sendo afligido, você está sendo tocado, mas saiba que a palavra de Deus para você hoje é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, com certeza, se você é servo, se você é serva, o que você está passando não é de graça, irmãos, tá? O que você está passando tem propósito de Deus. Ore ao Senhor, fale com Ele. Em que área Deus quer te usar? Em que área Deus quer te levantar? Porque aqui, Paulo permaneceu com o espinho na carne, porque o poder de Cristo estava sobre a vida dele. Nós conhecemos, né? Paulo até orou e pessoas ressuscitaram. Então, qual é o dom que está na sua vida? Você já tem orado e buscado ao Senhor? Porque às vezes a gente só fica se lamentando. Paulo orou 3 vezes e viu que não ia, e o Senhor falou que não ia resolver porque era necessário que ele tivesse aquele espinho na carne. Aleluia. Eu não estou dizendo aqui para você que você vai ter um espinho na carne, mas eu só estou usando o exemplo de que para Paulo era necessário para que ele lembrasse que ele era homem, né? E que ele era dependente do Senhor. Na maioria das vezes o Senhor permite nós passarmos por um processo. E tem coisas, irmãos, que nós temos que entender. Temos que ser maduros e entender que tem coisas que Deus não vai resolver. E nós vamos entender só lá na glória, mas Ele vai te usar. Você vai louvar, Deus vai curar. Você vai impor as mãos e vai orar pela pessoa, a pessoa vai ser curada. Você vai ministrar a palavra de Deus, as pessoas vão ser curadas. Então, pense e reflita. Há um propósito. Na vida de Paulo, o propósito era para que o poder de Deus se revelasse através da vida dele, como revelou. E na sua vida não é diferente, porque nós não somos diferentes de Paulo. Paulo não é diferente de nós, ou era, porque ele já não está conosco, mas somos iguais, somos homens e somos mulheres, somos pó e somos cinza. Mas Deus o usou tremendamente, porque ele entendeu que o propósito de Deus na vida dele era maior, que não era para ele, para a glória dele, mas era para a glória de Deus. E o propósito de Deus na sua vida também é para que glorificar o nome dele e para que ele venha te usar com poder, com graça e com ousadia. Amém?
Curta, comenta e compartilhe essa palavra. Abençoe mais alguém.